Decidido. Estou aqui hoje, primeira semana de 2024, para revelar para você o segredo das minhas mentoradas, que faturam 30, 40 mil reais por mês, para que você comece 2024 já prosperando, com um faturamento acima da média, sabendo exatamente o que fazer para ter retorno financeiro com as suas ações dentro do digital. E antes de começar, quero me apresentar aqui. Eu sou a Camila Crepaldi, sou estrategista digital. Hoje eu sou mentora de posicionamento e vendas e atuo aqui dando o direcionamento para mentoras e mentores que querem se posicionar no digital, tendo um negócio previsível, escalável, levando o conhecimento para outras pessoas, servindo, transbordando na vida do outro e mais do que isso, sendo reconhecido pelo profissional que é, pelo resultado que gera na vida das pessoas. E venho aqui trazer para vocês estratégias que foram as estratégias que fizeram muito sentido para mim e para as minhas mentoradas em 2024. Início de 2024 eu já era mentora, já me posicionava no digital, já tinha várias entregas por aqui, mas tinha alguns pontos que eu não tinha ajustado. Então eu me vi ali em um platô de crescimento, onde eu não passava do faturamento de 10, 12 mil reais por mês. E eu comecei a estudar o mercado, entender as estratégias e entender o que de fato existia de ruído na minha comunicação que fazia com que eu não conseguisse sair desse platô. E foi aí que eu, entrando em mastermind, investindo em autoconhecimento, entendendo o mercado mais a fundo, fui lapidando o meu método, consegui atingir aí o faturamento de 30, 40 mil reais por mês ao longo do ano. Dezembro passamos dessa meta e esse ano estamos com uma meta aqui muito mais alta de chegar aos 100 mil de faturamento mensal. E eu quero trazer aqui para vocês hoje o segredo para fazer com que isso aconteça também no seu negócio de maneira leve, previsível, sem que você tenha que deixar de ser quem você é, sem ter que se colocar em um padrão, sem ter que ficar inventando algo que você não é. Muito pelo contrário. Então, para a gente conduzir essa aula aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Quem estiver aqui comigo ao vivo e tiver alguma dúvida, eu quero que vocês me enviem no chat essas dúvidas. E no final aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou abrir para dar o direcionamento específico para o negócio de vocês, para vocês entenderem qual é a virada de chave que vai fazer com que vocês saiam aí do faturamento que vocês têm, ou se ainda nem têm um faturamento, e depois comecem a ter uma recorrência para vender produtos que realmente estejam ligados à sua excelência, à sua entrega, estejam precificados corretamente e que você consiga ter resultados aí extraordinários no ano de 2024. Oi, Virgínia, seja bem-vinda. Vou compartilhar minha tela aqui para falar aqui sobre o segredo da estratégia que faz as minhas mentoradas faturarem 30 a 40 mil por mês. É, não sei se você já me conhece, me apresentei rapidamente aqui, mas eu sou a Camila Crepaldi, eu sou mentora de vendas e posicionamento. Estou aqui no digital, já vai fazer 3 anos, mas especificamente como mentora High Ticket há um ano. Então, assim, se tiver alguma dúvida, pode me enviar aqui no chat e no final eu vou abrir aqui também para tirar dúvidas e dar algum direcionamento específico para o seu negócio, se fizer sentido. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, eu gosto, assim, durante essas aulas, eu acho bem interessante trazer um mapa mental para que vocês tenham visão, né, das etapas que a gente utiliza dentro de um negócio digital para conseguir ter faturamento recorrente. Uma coisa muito, muito comum dentro do digital é as pessoas começarem a se movimentar, criar, estratégias, começar a gerar conteúdo, fazer lives, sem entender ao certo qual é o objetivo. Então, eu gosto de trazer aqui para essa aula, para esse momento onde a gente consegue interagir aqui, esses pilares que são importantíssimos para a gente se posicionar no digital e ter resultados, não ficar ali falando com as paredes. Então, a primeira coisa que
a gente tem que entender com clareza qual é o modelo de negócios que eu quero para mim. Antes de sair modelando o que todo mundo está fazendo, sem entender a lógica por trás das estratégias, a gente acaba colocando muito tempo e energia e se frustrando. Muitas vezes a gente cansa e até desiste do digital. Então, a primeira coisa é entender assim, como que funciona o modelo de negócios que eu estou atuando? Eu quero vender volume, eu quero ter ali uma venda no perpétuo. O que que é o perpétuo? É colocar lá para vender e ter uma equipe para dar suporte, ou eu sou uma pessoa que eu tenho uma entrega acima da média. E aqui, algo que é comum para todas as minhas mentoradas, e é algo que eu fiz esse refinamento durante o ano de 2023, foi assumir o modelo de negócios high ticket. E o que que é o modelo de negócios high ticket? É a gente entender que nós temos muito para entregar, que essa nossa entrega ela vai gerar uma transformação muito impactante, relevante na vida do nosso cliente. E mais do que isso, é eu estar comprometida com o meu cliente e ter clareza de quem eu sou. Por quê? Porque quando eu tenho clareza de quem eu sou, eu não fico me comparando com outras pessoas no digital, eu não fico achando que o que eu tenho para entregar para os meus clientes, para os meus alunos, nunca é o suficiente. E aí eu falo que assim, o modelo de negócios high ticket, que é o que a gente utiliza por aqui hoje, ele não é só sobre cobrar mais caro, mas é sobre você gerar uma mudança muito grande na vida do seu cliente. E aí, quando a gente fala sobre ter clareza de quem eu sou, por que disso? Porque quando a gente sabe do nosso conhecimento, da nossa experiência, da nossa jornada, e nós temos certeza de que nós podemos ajudar as pessoas a saírem de onde elas estão hoje e alcançarem outros níveis dentro da vida dela, pessoal, profissional, espiritual, não importa, você para de olhar só para o dinheiro e você começa a olhar para um propósito. O que você gera de transformação na vida do outro começa a fazer muito sentido para você porque você se sente realizada com aquilo. E isso faz com que você traga leveza para o processo. Quando a gente para de pensar só no dinheiro, o dinheiro ele acaba vindo como consequência, porque a gente se coloca num estado de servir o outro. E aí a venda, ela acontece muito por uma consequência de um processo muito bem feito, de uma entrega muito estruturada. Então, a primeira coisa para você se posicionar como uma mentora high ticket, uma mentora que fala assim: puxa, eu estudei, eu investi em vários cursos, eu investi na minha imagem e tenho conhecimento, tenho experiência, eu mereço ser bem paga pelo meu trabalho. Primeira coisa é você olhar para dentro de você, né? Entender o que pode ser os seus sabotadores. Por exemplo, será que eu estou me comparando? Ou será que o medo está me paralisando? Né? E quando a gente olha para isso e traz para a consciência isso, a gente começa a olhar e falar assim, não, a minha trajetória, ela tem valor. E aí eu falo que o modelo de negócios high ticket, ele é, antes de mais nada, uma decisão. Então eu decido que eu tenho algo muito valioso para entregar para o outro. E aí, depois disso, é claro que a gente tem que trazer clareza para a comunicação. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe do nosso potencial, mas nós não conseguimos transmitir isso para a nossa audiência. E isso faz com que gere um ruído e a gente não consiga, né, fazer vendas, ter um faturamento consistente. Então, a gente tem que entender como que eu transmito com clareza o resultado que eu vou entregar para a pessoa. E aí depois eu falo aqui, né? Até comentei rapidamente aqui sobre a sabotagem, mas é normal. Todos os seres humanos nós temos crenças, nós temos vários medos, inseguranças que são decorrentes da nossa jornada, né? Da nossa vivência. E aí, ao longo da nossa vida, isso aqui vai ficando incorporado na gente. Então, enquanto empresária, nós temos que trazer isso para a consciência e começar a perceber por que que eu estou aqui procrastinando? Por que que eu
precisava fazer uma ação de vendas e agora eu resolvi criar um conteúdo. Então, assim, muitas vezes a gente começa a procurar ações para dar aquela sensação de que eu sou produtiva, eu estou fazendo muitas coisas, mas a gente não está fazendo o principal, que é os 20% de ações que vão gerar resultado para o meu negócio, né? Então, a gente, enquanto empresários, a gente tem que identificar aonde eu paraliso e agir com a coragem, para a gente conseguir ir atrás, então, da nossa meta. Então, eu falei aqui que um dos primeiros segredos aqui é a gente entender qual é o modelo de negócios que eu atuo, em que momento que eu estou do meu negócio, tá? E aí, para quem conectou agora um pouquinho, depois que eu já tinha começado a falar, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram comentar aqui no chat, pode enviar, que eu já vou respondendo para vocês, tá? Quero saber também se hoje, vocês que estão aqui comigo, vocês já têm mentoria. Se vocês já têm mentoria ou querem criar uma, me mandem aqui no chat para a gente já ir conversando, interagindo, tendo uma troca que seja bem produtiva para vocês, para começar o ano com tudo. E quero trazer, enquanto vocês me mandam aqui no chat, qual é a área que vocês atuam e se já tem mentoria. Eu quero trazer aqui para vocês o primeiro segredo para vocês é, começarem a ter um faturamento aí acima de 10, 20, 30 mil reais por mês, tá? Então, além da mentalidade que eu comentei rapidamente aqui com vocês, que é realmente olhar para aquele resultado e falar, não, eu sou maior do que isso, né? Eu mereço isso. Isso aqui não é uma realidade que está lá só para aquela pessoa que eu acompanho no digital. Eu também sou capaz. A gente tem a questão da gente ter metas estipuladas. E a Amanda até comentou aqui, ó, eu amei, porque realmente a mentalidade e a ambiência fazem muita diferença. Né? Ela falou até aqui que. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não vai conseguir acompanhar aqui, mas que depois que ela começou a estar numa ambiência diferenciada, ela começou a ter uma percepção diferente dos resultados. Aí a Thaís falou aqui que já tem uma mentoria e quer entender, né, como faturar mais com as mentorias. E a Fran, gente, quem quiser abrir o vídeo, eu adoro olhar para vocês, conhecer vocês um pouco mais, tá? Sintam-se em casa. Esse momento aqui, eu quero realmente trazer o direcionamento para o negócio de vocês. Se vocês me falarem assim, Camila, estou aqui empacada com as minhas vendas, né? E aí eu vou entender aqui para dar um direcionamento para vocês já saírem daqui executando. Tá? Eu falo que um dos segredos aqui é que muitas vezes a gente tem a estratégia certa na mão e não executa. E um dos segredos das mentoradas também que tem o faturamento elevado, faturei 10 mil reais por semana, é a execução, é se colocar em movimento, porque com a execução a gente identifica muito rapidamente os pontos de mentoria. Aí a Fran falou que tem a mentoria individual de carreira para mulheres, tem o objetivo de abrir grupos e escalar. A Cris está me falando aqui que atua também com o desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Thaís, gestora de tráfego pago, estrategista de negócios digitais. Eu estou aqui com o William também. O William é um estrategista digital também, trabalha aqui comigo. E a Virgínia tem algumas mentorias e trabalha com o LinkedIn, ajudam as empreendedoras a fazerem novos contratos por lá. Nossa, o LinkedIn é uma promessa muito grande aqui para os profissionais, principalmente na parte de carreira, de desenvolvimento pessoal, porque é uma rede pouco explorada, tá, gente? E até trazendo aqui essa visão para vocês, eu falo muito aqui sobre Instagram, posicionamento no Instagram. Mas entendam que o Instagram é uma rede social que hoje tem maior visibilidade, porque a gente tem uma faixa etária das pessoas que estão assim, no mercado de trabalho, no desenvolvimento profissional, pessoal, elas estão ali dentro dessa rede. Mas é muito importante a gente saber que esse posicionamento ele pode ser propagado para qualquer outra rede social, LinkedIn, YouTube, TikTok, Pinterest. Então é legal vocês olharem sempre para a audiência de vocês e entender onde faz sentido você aumentar o ponto de contato com essa audiência. Bom,
Segundo ponto importante aqui é a gente tem que ter uma meta. Me conta aqui, vocês que já são mentoras, se hoje vocês já têm a meta de quanto vocês querem faturar em janeiro. Independente, igual a Cris falou que ela vai viajar, né? Então eu sei que é uma época em que a gente às vezes está em férias, crianças em férias. Aproveita o momento também do verão, né? Para aproveitar um pouquinho mais o clima e ir para um lugar, praia, piscina. Mas ainda assim eu queria saber, levando em consideração todo esse movimento do mês de janeiro, vocês têm clareza da meta de vocês? E eu quero trazer esse ponto porque a maioria das mentoradas que chegaram aqui para falar comigo, entraram no meu programa de mentoria, eu perguntava qual é a sua meta de faturamento. E muitas pessoas não sabiam nem quanto elas queriam faturar. E por mais básico que seja isso, a gente às vezes subestima estipular essa meta, né? Então, assim, a Fran colocou, a minha meta é 20K em janeiro, mas eu quero chegar em 30 até março e 50 até julho. Perfeito. E eu gosto de trazer essa visão aqui mesmo, viu, Fran? Eu falo que nós temos que ter uma metinha. A metinha é assim, o que que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, que já vai fazer eu chegar nesse faturamento. Depois, eu vou até trazer esse exemplo aqui da Fran, porque está bastante alinhado com o valor que eu coloquei aqui, né, de 30 a 40 por mês. Depois, é legal a gente ter uma meta que, assim, eu vou trabalhar para atingir essa meta num médio prazo, e depois uma metona. Por quê? Porque eu já vou construindo ações e um ecossistema de negócio para que isso seja possível. E aí até eu gosto de falar o seguinte: se eu já começo hoje mirando na minha metona ou até mesmo na minha meta, e eu traço um plano de ação aqui para atingir, por exemplo, a minha meta, se tudo der errado, eu ainda vou atingir a minha metinha. Então, é legal a gente ter sempre essa visão de tentar fazer sempre mais, porque nós, como seres humanos, a gente é assim, a gente se conforma quando a gente atinge a nossa meta e a gente entra naquela zona de conforto. Muitas vezes também nós entramos num movimento de procrastinar. Ah, esse mês eu queria faturar 20 mil, mas já estou aqui em 18, tá bom. Mês que vem eu trabalho um pouquinho mais. Tá? E aí não é só sobre o trabalhar, mas é sobre entender assim, o que deu certo, o que não deu, para não ser uma sazonalidade, para isso ser previsível e escalável. E aí a Cris também está com uma meta bem alinhada, né? 15, 25 e depois 50K, bem alinhada também com o da Fran. Então, gente, assim, ó, quem ainda não estipulou as metas, já pensa em meta para janeiro e meta até março. No mínimo. E já vai pensando aí até o fim do ano onde eu quero chegar para escalar o meu negócio, tá? E aí eu coloquei aqui, para exemplificar, a meta de 40K. Mas eu vou usar até os 50, tá? Eu tinha deixado os 40 aqui, mas eu vou tirar e vou deixar os 50 aqui, que é a meta da Cris e da Fran até o meio do ano, para a gente entender como que eu poderia chegar nessa meta. Então, a primeira coisa, tem que ter metas, porque a partir do momento que eu tenho metas, eu vou olhar para o meu mês e a minha semana e eu vou entender o que que eu preciso fazer dentro das minhas ações no meu dia a dia para atingir essa meta. E aí, um ponto muito importante é qual é o preço que eu cobro pelo meu produto, pelo meu serviço hoje. Então, isso é importante também ter definido. Porque se eu tenho um produto que eu cobro R$ 2.000, para eu faturar R$ 50.000, eu tenho que fazer 25 vendas. Ou seja, é uma venda por dia durante ali praticamente até os dias final de semana. Significa que o processo de venda que eu vou utilizar tem que ser um processo mais automático. Se ele depender 100% de mim e eu não tenho equipe, a meta ela não é tangível. Faz sentido para vocês? Por outro lado, se eu tenho um produto que o preço dele é R$ 10.000 e eu sei que apenas 5 vendas que eu fizer no mês vai ser o suficiente para eu atingir a minha meta. Então, assim, é legal vocês terem essa visão
para estipular essas ações ao longo do mês e ao longo da semana. E por que que eu gosto de pensar no mês e na semana? E aí depois, dentro do planejamento de vocês, vocês também podem pensar no trimestre, né? Pensar até em ações sazonais que vão impulsionar alguma ação de vendas específica, que vão impulsionar as vendas. Mas eu gosto, assim, de olhar para o mês e depois fazer o desdobramento por semana, porque isso traz leveza para a nossa rotina. Se a gente já começa o mês pensando, por exemplo, a Fran colocou, a mentoria individual dela é 5.000 reais e ela abriu o grupo por 1.000 reais, né? Que é uma meta de uma venda, uma vez por dia, fazer uma venda de 1.000 reais. Então, imagina, se ela faz uma venda por dia de 1.000 reais, no mês dá 30.000. Mais quatro vendas de 5.000, ela atinge os 50.000 reais. Mas aí vem a pergunta: qual é o processo de vendas que eu tenho que ter no meu negócio para fazer uma venda por dia? Quais são as métricas? E eu gosto de trazer essa visão aqui porque, olha só, quando existem vários processos de venda. Então, nós temos o processo de vendas do lançamento, que é algo que eu não utilizo aqui. Hoje eu uso apenas funis de venda simples. Mas num lançamento, um lançamento que tenha muito sucesso, a taxa de conversão é de 2%. Então, para eu fazer 30 vendas no mês, imagina quantas pessoas eu tenho que ter participando ali das minhas lives, das minhas ofertas. Para 2% comprar e eu ter 30 vendas, é muita gente. Agora sim, tem outros funis de vendas que você tem uma taxa de conversão muito maior. Eu até vou trazer alguns para vocês aqui. Mas assim, conheço processos de vendas que a gente consegue fazer uma venda a cada três abordagens com clientes, depois que eu refinei bastante a minha comunicação. Significa que para fazer três vendas por dia, eu tenho que ter três pessoas por dia conversando comigo, seja ali no direct do Instagram, no WhatsApp ou até numa conversa no 1 a 1. Só que aí vem o questionamento. Para vender um produto de 1.000 reais, vale a pena eu falar com três pessoas todos os dias? Aí vocês têm que olhar para o processo de vocês. Para uma mentoria de 5.000 reais, vale muito a pena. Então, assim, até, Fran, trazendo já uma visão para você aqui com relação à esteira de produtos, tá? A minha sugestão para você é, para você estipular essa meta de 50.000 reais, por exemplo, já pensa que você vai fazer o seu processo de vendas todo com foco em vender essa mentoria de 5.000 reais. Porque aí você sabe que 10 vendas no mês você bate sua meta. E aí, aquele cliente que não estiver pronto para esse produto, seja por questões financeiras ou por alguma outra questão, você pode ofertar o produto de 1.000 reais, como, como um downsell. Mas isso vai fazer com que você tenha mais previsibilidade nos seus processos, tá? Então, a gente faz isso quando falamos em esteira de produtos, qual é a minha melhor entrega? Aí você vai falar, minha melhor entrega eu trago no individual, porque eu estou mais tempo com a pessoa, eu faço todo o plano personalizado, eu faço um diagnóstico dela. Então, assim, tudo que eu posso entregar de mais perfeito está dentro dessa mentoria de 5.000. Então, a gente foca para vender ela. Por mais que possa parecer mais difícil, é mais fácil você fazer 10 vendas de 5.000 do que 30 de 1.000. Se a gente olhar em número de pessoas, é muito menos pessoas que você precisa conversar, tá? E aí eu vou trazer aqui alguns ajustes, porque você comentou que essa mentoria é individual. E dentro aqui do modelo que a gente utiliza e desse segredo para a gente faturar 30, 40 mil por mês, a gente usa um outro modelo de entrega aqui para a gente conseguir escalar nosso tempo. Porque senão o que que vai acontecer aqui? Você vai me falar, ah, Camila, legal, 10 vendas de 5.000 reais é maravilhoso, mas eu não tenho agenda para fazer 10 mentorias individuais por mês. E aí, aí que entra, eu falo que é o nosso problema ruim, é o problema bom, né? Camila, não consigo vender 50 mil por mês porque eu não consigo atender. Então, o problema, a agenda cheia, que muitas vezes é um sonho, acaba se tornando um pesadelo.
E aí que eu venho aqui com uma proposta de uma entrega diferente para vocês pensarem para o negócio de vocês. Bom, tendo clareza de meta e do meu preço, para eu definir aqui quais são as ações que eu vou executar ao longo da semana e ao longo do mês para atingir a minha meta, eu trago aqui para vocês algo que é assim, eu sei que é muito básico, mas que 95% das pessoas no digital não praticam, tá? Que eu costumo falar assim que a base para você ter sucesso em todas as ações que vão se desdobrar, de vendas, de produção de conteúdo, qualquer ação que você for fazer, antes você tem que ter essa base muito bem preparada. Eu chamo da tríade do sucesso. O que é essa tríade do sucesso? É, eu preciso saber quem é a pessoa que eu ajudo a resolver qual problema específico e qual é a solução que eu entrego para ela. E quando a gente fala dessa base, em estipular isso aqui com muita clareza, sendo muito específico mesmo, em detalhes, eu já entro na questão do posicionamento, tá? Quando eu tenho essa clareza do problema, persona e solução, eu estou me posicionando. Porque o que que é a gente se posicionar? É fazer escolhas. E fazer escolhas é muito desafiador. Por que que é desafiador? Aí eu quero até saber aqui se vocês têm clareza do problema específico que vocês resolvem aí, solucionam de alguma pessoa específica também, se vocês têm essa clareza. Por que que é um processo desafiador? Porque quando eu faço escolhas, eu tenho que renunciar a alguma coisa, né? E renúncias é muito doloroso para a gente. Nós somos muito apegados. A gente não quer abrir mão. Eu, por exemplo, eu trabalhei 17 anos CLT. Desses 17 anos, eu trabalhei 10 anos nas áreas de vendas e marketing. Então, assim, eu já atendi cliente industrial, já atendi lojas, distribuidores, né? Já dei treinamentos, sei trabalhar a parte de posicionamento de produto físico, sei trabalhar estratégias de mercado. E aí, quando eu falo que eu vou ajudar mentoras a se posicionarem e vender o conhecimento delas, eu estou abrindo mão de muito conhecimento que eu tenho. E às vezes eu falo assim, gente, não, eu não posso. Se eu escolher isso aqui, eu vou deixar de vender para o fulano, vou deixar de ajudar o ciclano. Mas é aí que está, né, o grande ponto para a gente ser visto como autoridade. A gente só é visto como autoridade quando a gente assume o papel de especialista em algo. E por que que é importante eu ter esse papel de especialista? Para que as pessoas vejam relevância na minha entrega e até me paguem mais pela minha entrega. Então, assim, imagina que vocês estão com uma dor de estômago. E essa dor de estômago, ela vem se repetindo frequentemente. Qual é o tipo de médico que vocês vão procurar? Um gastro, né? Dificilmente vocês vão querer ficar passando lá no pronto-socorro com o clínico geral. Então, a gente vai buscar um gastro. E se eu descubro que eu tenho lá um tipo específico, sei lá, de uma bactéria no estômago, e eu descubro que tem um profissional que atua só com aquilo e que é algo difícil de tratar, o que que eu vou fazer? Eu vou querer aquele profissional, vou pagar até mais por aquele profissional. Aqui, como a gente tem, temos alguns homens aqui também, né? Mas eu vou trazer um exemplo aqui que, por exemplo, as mulheres vão se identificar mais. A mulher ficou grávida, ela tem um ginecologista, só que ela vai querer quem? Para acompanhar o processo dela? Um obstetra que faça o parto. Ela não vai querer deixar para descobrir lá quem vai fazer o parto dela, né? Um mês antes do bebê nascer. Agora, digamos que ela tá com um problema de pressão alta, ou de alguma outra trombofilia, ou ela tem dificuldade para engravidar. Ela vai buscar quem para ajudar ela? O especialista naquele assunto. E no digital é a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, eu sou psicóloga e eu trato a ansiedade. Gente, hoje todo mundo tem ansiedade. Criança tem ansiedade, idoso tem ansiedade. Quem está, o profissional que está trabalhando numa empresa grande tem ansiedade.
O profissional que está desempregado tem ansiedade, né? Todo mundo está ansioso. Então, assim, eu trato a ansiedade para quem? Qual é o resultado que eu vou oferecer para essa pessoa? E aí, quando eu trago essa especificidade, eu volto o olhar de um público específico que está procurando aquilo para mim. Então, imagina, trata a ansiedade do seu filho para ele ter melhores notas na escola, ou para ele se socializar mais, ou trata a ansiedade do seu filho para ele sair da tela. Não sei, tá? Não sou especialista no tema, mas traz muito mais relevância. Se eu estou com um filho que está com problema de ansiedade e eu vejo um profissional específico, eu vou olhar para ele, tá? Então, posicionamento é sobre isso. E é claro, eu falo assim que a gente tem a parte do posicionamento profissional, onde a gente traz essa clareza, onde a gente assume o papel de especialista para tratar um problema específico. E aí a gente tem que ser intencional na nossa comunicação para gerar conexão com a nossa audiência. Então, assim, quais são as histórias que eu vou contar que vai fazer com que a minha audiência me veja como especialista nesse assunto? Que vai fazer com que a minha audiência entenda que eu sou a melhor pessoa para ajudá-lo, né? Então, eu vou mostrar ali os resultados que eu já entreguei para clientes, para pacientes, para alunos. Eu vou contar quem eu era antes e como eu alcancei o que eu alcancei agora. Então, esses três tópicos que eu listei aqui da parte de histórias, jornada, resultados, eles geram conexão com a audiência de vocês, porque as pessoas se identificam nos problemas, nas dores, nas vulnerabilidades e gera também autoridade para vocês, para a pessoa falar assim, não, realmente é a pessoa que eu gostaria de ter me acompanhando nesse processo. Tá? Então, assim, primeiro pilar e um dos segredos aqui para vocês começarem já é ter um faturamento mais relevante, é um posicionamento específico. Tá? Eu vou até marcar aqui para vocês saberem que esse aqui é o nosso primeiro segredo. Ter um posicionamento específico, né? Estar ali no papel de especialista. Depois, segundo segredo, ter uma esteira de produtos. O que que é uma esteira de produtos? É você ter mais de uma opção para entregar para o seu cliente, né? Você não vai entregar todos, mas eu falo assim que quando eu sou um profissional especialista em algo, eu tenho que entender que eu vou ter clientes em diferentes fases da vida dele, da vida pessoal e da vida profissional. E aí esse cliente pode ser que ele tenha uma necessidade diferente de acordo com aquele momento. Então, assim, eu vou ter uma entrega única, um método com um direcionamento único. Imagina, ansiedade para crianças. Trato a ansiedade nas crianças em período pré-escolar. Ponto. Sou específica. Agora, dentro desse tratar a ansiedade, eu posso ter mais de uma entrega. Eu posso ter as atividades que vão fazer seu filho, como posso falar, sair das telas e as atividades que vão fazer seu filho deixar de ser ansioso, os pontos de tratamento. Então, assim, você pode ter várias coisas, mas o principal, quando a gente tem essa esteira de produtos, Vai dormir com música. principal, É. ele tem que ser o produto que vai ser ofertado para entregar a solução mais completa para o meu cliente. Então, se a gente voltar lá para a solução para o caso da Cris, que a gente comentou aqui, que ela falou que tem uma mentoria de R$ 5.000. Digamos que o produto principal dela é esse de R$ 5.000. Eu tinha posto aqui um exemplo de um produto de R$ 18.000, que fosse um acompanhamento anual. Tá? É claro que esse preço é aquilo que eu falei para vocês lá no início, não é só sobre cobrar mais alto, é ter uma entrega à altura que vai gerar um resultado que vai transformar a vida da pessoa. E dentro dessa entrega, você pode oferecer várias coisas. Encontros individuais, encontros em grupo, suporte, ferramentas, né? Aulas bônus com profissionais de áreas complementares. Então, assim, a gente não cobra por cobrar. O valor ele tem que valer aquilo que a pessoa está pagando e ela tem que ter essa percepção do valor. Mas ainda assim,
Digamos que ela tem ali a mentoria individual, que é, vou por aqui, trimestral, e que ela cobra 5 mil reais. O que que ela tem que pensar aqui? Que pode ser que o cliente, ela vai focar as vendas nessa de 5 mil, porque ela tem a meta dela lá de 50 mil reais. Aí pode ser que o cliente dela fale assim, olha, eu amei o que você está me propondo aqui, mas nesse momento eu não consigo fazer esse investimento. Então ela tem que ter em mente já o que que eu posso entregar para esse cliente que vai fazer com que ele tenha uma mudança, já tenha um movimento de crescimento dentro dessa trajetória dele, mas que ele não vai sair daqui de mão vazia, então ele já vai se colocar nesse movimento, né, de movimento de solucionar o problema dele, mas que ele não tenha que fazer esse investimento. Então imagina que ela pode ter ali uma entrega de uma consultoria ou de um programa mensal, algo que ela possa, ou em grupo, igual ela mencionou ali, que ela vai cobrar ali 1.000 reais. Então, o cliente já se coloca em movimento, né? Já se vê evoluindo. E pode ter também a pessoa que vai falar assim: olha, Cris, Fran, eu amei. Só que 3 meses eu não vou conseguir resolver esse problema. Eu já passei por outros profissionais, já fiz processos semelhantes. Eu gostaria de alguém que me acompanhasse um período maior. E aí você também já tem que ter em mente o que que você pode entregar a mais. Então, por exemplo, você pode ter aí uma entrega de 10 mil reais para um período de acesso maior. Então, assim, semestral, por exemplo. Tá, eu tenho meu programa semestral que é 10 mil. É individual também, só que é 10 mil reais. Porque o que que esse cliente vai comprar? Tempo. Tempo é o bem mais valioso dele. Então, assim, geralmente a pessoa que ela compra um produto com preço maior, mais alto na sua esteira de produtos, é uma pessoa que ela quer ter menos, em menos tempo, ter mais resultado. E aí, para isso, ela precisa ter mais acesso a você. Pode até ser assim, a mentoria, ela é trimestral, só que a gente tem um encontro por semana. E a pessoa fala assim, não, eu quero 2 encontros por semana. Então, pode continuar sendo trimestral, mas aí você vai cobrar 10 mil. Por quê? Porque em menos tempo a pessoa vai ter mais resultado. Então, assim, pensem sempre em 3 produtos. Agora, sim, quando vocês forem precificar, e aqui entra uma virada de chave muito grande que eu quero trazer para vocês aqui. Quando vocês forem precificar, não pensem sobre os entregáveis, tá? Os clientes que querem um acompanhamento mais próximo, um modelo de um mentor ali, um consultor que está ali olhando de maneira individualizada, personalizada para o negócio dele. Ele não quer um monte de aulas gravadas, um monte de planilha, e-book. Não é sobre isso. O que a pessoa está procurando é uma transformação. E aí já é o contrário do que a gente, é contraintuitivo até, do que a gente imagina. Geralmente a gente acha, nossa, para eu cobrar 10 mil reais na minha mentoria, 15 mil reais numa mentoria, eu tenho que entregar muita coisa. E não é sobre isso. É sobre você gerar uma transformação muito rápida para o seu cliente, para ele falar assim, nossa, eu demoraria 1 ano para fazer isso aqui sozinho. Só que com o acompanhamento dela, eu fiz em 1 mês. Então, vale a pena eu pagar 15 mil reais? Porque em 1 ano, 15 mil reais é o quê por mês? 1.200 reais. Eu estaria ali batendo a cabeça, gastando dinheiro com, sei lá, processos seletivos, comprando outras soluções mais baratas, que no final das contas, vale mais a pena eu pagar isso aqui para ela, porque eu vou ter o resultado mais rápido. Então, assim, ó, clientes de mentoria e consultorias também, tá, gente? Eles compram, eles compram experiência, eles compram acesso a você, acesso, e eles compram o bem mais valioso deles. Eu falei ali em cima, mas eu vou repetir aqui para vocês. Tempo. Então, não é sobre ter muitos entregáveis. É sobre você ter aquela sacada para a pessoa que ela vai falar: Meu Deus do céu, nunca pensei isso na minha vida. Era isso que eu precisava para sair aqui da minha mentoria individual, que eu hoje cobro 5 mil reais.
e agora eu vou cobrar R$ 5.000 pelo grupo. E a minha mentoria individual vai ser 30. Por quê? Porque eu sei que no grupo eu entrego a mesma coisa que eu entregaria no individual e até mais. A transformação ela acontece de uma forma muito mais rápida, tá? Então aqui a gente trabalha com o modelo de mentoria cíclica. Eu aplico esse modelo de mentoria cíclica e eu ensino as minhas mentoradas a aplicarem. Como que funciona a mentoria cíclica? A gente tem encontros individuais com as mentoradas. Por quê? Porque eu falo que cada negócio é único, cada ser humano é único, né? Nós, como empresárias, donas do nosso negócio, nós temos nossos dilemas, nós temos os nossos medos, nossas inseguranças, então não dá para tratar tudo dentro do grupo. Isso é natural. Então a gente tem encontro individual, nós temos, fora esse encontro individual, para dar o direcionamento, personalizar as estratégias de acordo com o momento de negócio de cada uma, né? E aí, de acordo com a audiência, com o nicho que a pessoa atua, a gente faz isso personalizado. Nós temos o acompanhamento individual também. Como funciona o acompanhamento individual aqui no meu caso? Aí vocês podem adaptar para o modelo de vocês. Eu tenho uma ferramenta que é num drive, numa nuvem, que eu chamo de diário de bordo. Nesse diário de bordo, a mentorada consegue todos os dias me mandar dúvidas, alguma atividade que ela tenha feito dentro das nossas tarefas lá de implementação, que a gente trabalha todos esses pilares, né? Posicionamento, esteira de produtos e vendas. Ela me manda, eu valido, dou as minhas sugestões. Isso aqui acontece de maneira individualizada. Mas, fora isso, nós temos um encontro semanal, que é o nosso Hot Seat. Então, toda semana, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, a gente tem um encontro, que eu falo que é o nosso encontro de equipe. Sabe, não sei se vocês já trabalharam em empresa aqui, ou até mesmo em clínica. Geralmente, quando você tem uma equipe, tem esse encontro semanal. É um encontro rápido, né? Nosso aqui, ele dura 30, 40 minutos, que é um encontro, assim, de alinhamento. O que nós vamos fazer dentro dessa semana que vai fazer com que eu atinja a minha meta? Então, olha, essa semana eu quero fazer 2 vendas de R$ 5.000. O que que eu preciso fazer nessa semana? Quem são as pessoas que eu vou buscar? Quais são as ações de vendas que eu vou fazer? E aí a gente faz dessa maneira, porque olha só, imagina que eu tenha mentoradas aqui entrando todas as semanas. Eu já tenho um horário fixo na minha agenda para essa reunião semanal. Então eu não preciso, como eu posso dizer, eu não preciso superlotar a minha agenda para dar para as pessoas acesso a mim. Então, naquela reunião, a gente alinha o que que nós vamos fazer, como que nós vamos seguir. E tem algo muito, muito importante dentro dessas reuniões semanais, porque às vezes a gente entra numa semana desmotivada. A gente fala assim, nossa, Deus do céu, semana passada eu queria fazer só 2 vendas e eu não fiz nenhuma, nenhuma. Onde será que eu estou errando? E aí, quando a gente vê, que a gente vê assim, ah, a fulana fez 3 vendas e ela fez uma açãozinha assim, ó, pequena diferença da minha e conseguiu o resultado. Você já chega na semana nova com aquela energia, meu, vou fazer o que ela fez, eu vou fazer minhas 2 vendas e vou recuperar uma que eu não fiz a semana passada. Então, assim, tem toda essa questão da ambiência, de você estar num lugar que as pessoas têm o mesmo objetivo que você. E eu falo sobre a ambiência, por quê? Porque a ambiência, ela gera, assim, essa troca produtiva, uma frequência diferente. Muitas vezes a gente está na nossa família, com os nossos amigos, e as pessoas não entendem a bolha do digital. Então, quando eu chego ali e falo, ó, eu fiz uma ação de venda assim, eu incluí isso na minha mentoria, as pessoas que estão ali, elas falam, nossa, essas pessoas vivem o que eu vivo. E isso muda totalmente a nossa energia. E a energia, né? Eu falo que o dinheiro é uma energia de troca. Se eu não tiver com a minha energia alta, eu não vou atrair dinheiro para o meu negócio, eu vou afastar. E aí, a Ari está perguntando aqui, ó, mas essa reunião é com mentoradas antigas e novas? Sim. Por quê? Porque essa reunião, ela tem objetivo que ela é comum a todas. Qual que é um objetivo de todo mundo que está aqui comigo agora, nessa nossa mentoria aqui?
faturar de 30 a 40 mil por mês. Vocês querem entender como fazer isso. Algumas precisam ajustar a entrega para criar o grupo e escalar. Algumas precisam atrair leads mais qualificados. Algumas precisam melhorar a precificação, o posicionamento, mas no final das contas, todo mundo tem o mesmo objetivo: ter um faturamento aí de 30 a 40 mil por mês e chegar lá em junho, julho, faturando 50 mil por mês, né? E por que não no final do ano faturando aí 100 mil? Então, assim, todo mundo aqui tem o mesmo objetivo. E eu sei que para atingir esse objetivo, depois que eu tenho essa base muito bem preparada, qual que é a minha base aqui? Definir o posicionamento, né? Que entra até essa. Eu vou até pôr aqui, gente, para vocês entenderem que faz parte da mesma. Ah, vou deixar separado. Então, entra o posicionamento, entra a esteira de produtos. Depois que isso aqui está muito organizado, isso aqui a gente faz no individual, depois todas elas entram num fluxo de vamos atingir nosso objetivo, que é nossos 30 mil reais de vendas. E aí, todas acabam entrando nesse mesmo momento. E, por exemplo, ah, mas eu entrei hoje na mentoria e segunda tem reunião. Vale a pena eu participar? Vale a pena, porque você já vai começar a entender o que está funcionando para as mentoradas, que já estão executando, antes de ficar inventando. Eu falo que às vezes a gente fica reinventando a roda. Ah, mas e se eu fizer a minha mentoria assim? Ah, mas e se eu criar um e-book para atrair as pessoas e dentro desse e-book, depois eu ofereço alguma coisa para quem comprou o e-book? E aí, quando você entra naquela ambiência que a pessoa fala, não, meu primeiro produto que eu vendi já foi de 10 mil reais. Você já fala, meu Deus, não vou perder tempo criando um e-book. Eu vou investir o meu tempo para qualificar meus clientes, porque vai fazer mais sentido eu falar com menos pessoas que pagam mais do que eu falar com 100 pessoas que compram um e-book de 100 reais, de 30 reais. Então, assim, a gente traz essas pessoas para essa ambiência de troca com foco no faturamento de 40 mil reais mensal. Agora, toda a estruturação dessa base, que é o posicionamento, a esteira de produtos, eu faço de maneira individualizada com a mentorada. E aí isso permite que você escale seu tempo. Por quê? Porque a pessoa, mesmo ela tendo a base estruturada, pode ser que quando ela vai fazer a oferta para um cliente, o cliente fala: Ah, eu achei caro. Ah, eu achei que tinha mais coisa. Achei pouco tempo de acesso. E durante a semana, você pode trazer isso. Camila, as minhas vendas não estão saindo. Porque a gente desenhou lá a minha esteira de produtos, mas quando eu oferto, o cliente acha caro. Então, aí a gente vai começar a entender o que está impactando aqui embaixo no faturamento que nós construímos antes. Mas o objetivo das reuniões é sempre a gente alinhar para elevar o faturamento. Então, assim, dentro do processo de vocês, aí eu sei que vocês têm lembrando aqui, né? Tem a mentoria de carreira, tem a mentoria de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Aí tem, deixa eu ver aqui mais. Tem a Thaís, que é de tráfego pago, estrategista digital. O que vocês precisam aqui para conseguir implementar esse modelo da mentoria cíclica, que é para você fazer 2 encontros individuais, 3 encontros individuais, e depois fazer o acompanhamento por um período maior em grupo, é vocês identificarem qual é o problema específico que vocês solucionam e qual é a solução que você entrega. Por exemplo, o problema que eu soluciono aqui, né, na verdade, assim, o problema que eu soluciono é a falta de vendas, a dificuldade para escalar. Então, a solução que eu entrego é um método passo a passo para a pessoa faturar 30, 40 mil por mês. Então, assim, todo mundo que acaba entrando na minha mentoria, ela tem o mesmo objetivo, faturar 30, 40 mil por mês. Como a minha solução é única, né? Ó, método, vou pôr até aqui na solução, método para faturar 30, 40 mil por mês. Como eu tenho essa solução e as pessoas acabam tendo todas o mesmo objetivo, a gente consegue implementar esse modelo. Então, a Yari está falando aqui, que legal que você é de arquétipos de marca. Eu amo esse tema. Eu tenho até uma especialista que trabalha aqui comigo,
que é uma parceira, porque um dos pontos que a gente trabalha no posicionamento aqui também é a estratégia de marca, né? Não falando só da comunicação verbal, mas também da comunicação não verbal. E aí, ela trabalha junto comigo porque a gente trabalha esse universo da marca das mentoradas aqui também. E aí, assim, ó, o tempo de entrega, você vai determinar de acordo, assim, com a precificação, com o seu público. Aqui, eu tenho algumas variáveis. Por exemplo, esse encontro que eu faço semanal, que eu falo que são os hot seats semanais, eu fazia quinzenal. E aí, eu olhei para minha agenda e olhei também para as minhas mentoradas e falei, gente, para mim, fazer uma segunda sim, uma segunda não, e fazer toda segunda não é um problema. Não muda em nada na minha rotina. É uma hora que a gente tira por semana. E para elas muda muito, porque a gente acaba colocando isso na agenda como um compromisso e a gente estando ali, a gente se coloca sempre em movimento. E o movimento é o que vai gerar resultado, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Se você vai querer fazer quinzenal, semanal, mensal, outra coisa. Prazo o acesso, né? Que você perguntou, um ano. Eu tenho aqui a mentoria anual, então por um ano a gente se encontra todas as segundas-feiras e tem também a opção do semestral. Então a gente tem o anual e o semestral. Quem vai determinar o que faz mais sentido é a mentorada. Inclusive, o que que eu faço aqui nos meus programas, que também pode ser uma sugestão para vocês aí. Dentro dos meus programas de mentoria, se a pessoa entrou no semestral e ela decide ali, aí eu uso metade do período, em até 3 meses ela resolve ir para o anual, ela não paga o valor do anual, ela paga só a diferença para ter acesso ao anual. Então, esse valor que ela investiu no início, ele entra como um cashback. Então, assim, às vezes a pessoa, por segurança, fala: não, vou fechar 6 meses, vou ver se funciona mesmo para mim. E aí ela começa ali a faturar 20, 30 mil por mês, 30, 35. E aí ela fala assim: já, nossa, esse grupo aqui faz muito sentido para mim, eu estou sempre agregando, né? Estou crescendo aqui como profissional. Tô vendo que as profissionais aqui agregam muito no meu negócio, consegui fazer parcerias. A Camila está sempre trazendo novidade. Vou ficar mais 6 meses. Então, quando ela resolve fazer, né, esse movimento, ao invés dela pagar o anual, aquele valor que ela já investiu, ele entra como uma para bater no valor. Isso é legal para vocês pensarem para o negócio de vocês também. E aí, assim, gente, tendo tudo isso ajustado, o que que eu preciso fazer agora? Vender. E é aqui que mora a dificuldade. Me conta aqui, vocês que estão comigo. Alguém tem dificuldade na hora de vender? Tem alguma barreira? Acha que não vende bem? Tem medo de falar o preço? E assim, ó, pode falar assim sem medo, porque eu sei que isso é normal e eu vou falar para vocês por que que a gente tem medo de vender, de fazer oferta, de precificar a altura do preço que a gente vale, tá? O que que a gente ouve falar quando a gente é criança? Gente, eu sou mãe, às vezes eu quero morrer, que eu repito os padrões dos meus pais. Mas o que que a gente fala quando a gente ouve falar quando a gente é criança? A gente passa, por exemplo, numa loja, mãe, quero isso aqui. O que que a mãe fala pra gente? Na volta a gente compra, né? Então, assim, primeiro que a gente já fica com medo do cara oferecer e eu não poder pagar. Depois, a gente tem aquela sensação assim, né? O meu marido fala muito isso com meus filhos. Não, isso aí é engana trouxa. Engana trouxa. Então, a gente vai, por exemplo, no circo, no parque de diversões. Aí tem gente vendendo aqueles balões, né? Tem gente vendendo aqueles brinquedos que brilha, tal. Meus filhos querem, meu marido fala, não, isso aí engana trouxa. Então, a gente fala assim, não, o vendedor tá me enganando. O vendedor tá me enganando. O vendedor tá querendo empurrar para mim. E como a gente tem essa visão do vendedor, quando a gente se coloca na posição de eu vou ofertar, o que que a gente imagina? Nossa, eu vou incomodar, eu vou enganar. E é assim,
O que que a sua mãe fala, né, quando você está ali na adolescência procurando emprego? Ah, arruma um emprego para ser vendedora ali na lojinha. Tipo, se nada der certo, vai vender sapato. Se nada der certo, vai vender. Então, assim, o vendedor, ele acaba sendo aquela pessoa que ninguém quer ser. Só que qualquer negócio não existe se a gente não tiver processo de vendas, né? Aí falando, eu entrego muito no gratuito, tenho canal no YouTube, Instagram. E pelo que eu estou entendendo, elas acham que já aprenderam sobre arquétipos e acham que é só mudar a roupa e já resolve. É só pôr o terninho, né, para virar governante. Gente, isso aqui é comum acontecer das pessoas, no nível de consciência delas, acharem que isso é o suficiente, mas aí aqui tem uma solução que é a gente começar a qualificar os leads que já têm uma consciência maior da necessidade disso. Mas falando sobre as vendas, o que que a gente tem que pensar? Eu resolvo um problema da pessoa, né? Então, imagina, eu sou uma pessoa que eu vou ajudar essa mulher a se desenvolver pessoalmente, ter mais autoconhecimento, autoconfiança, para que ela tenha uma vida mais leve, não se culpe tanto, consiga ter um tempo para ela, um tempo para a família, tenha uma carreira também, que ela consiga ter uma liberdade financeira. Então, assim, tudo isso eu sei que eu sou capaz de gerar de transformação para essa pessoa que quiser ter o meu acompanhamento. Se eu não oferto para ela, eu estou deixando de oferecer algo que vai mudar a vida dela, que vai acelerar muito os resultados dela, que vai tirar ela dessa depressão, que vai tirar ela dessa. Então, assim, se eu olho para mim e falo que a minha solução é algo muito relevante na vida da pessoa, eu não oferecer, eu estou deixando de cumprir com o meu propósito. E pior, o que que pode acontecer? Ela sair, ver um anúncio, não tenho nada contra anúncios, muito pelo contrário, gente, eu uso muito anúncios, mas eu falo assim, ver um anúncio de uma pessoa que nem tem comprometimento com a transformação daquela pessoa, achar interessante, achar que a pessoa é muito autoridade no digital e, por fim, comprar daquela pessoa e nem ter o resultado que ela estava esperando. Então, assim, ela vai gastar o dinheiro dela, vai pôr tempo e energia e não vai ter resultado. Então, se eu sei que eu sou boa para gerar muito resultado para aquela pessoa, se eu não ofertar, eu estou deixando de ajudar, eu estou deixando de cumprir meu propósito. Então, assim, a gente se coloca na postura de solucionadora do problema, para quebrar essa primeira trava. E depois a gente tem que pensar no segundo ponto. Quando a gente vende e a gente recebe pela nossa entrega, né? A gente fala assim, eu recebo e eu multiplico. Aquele valor que eu estou recebendo serve para eu alcançar ainda mais pessoas, levar minha mensagem para outras pessoas que possam precisar da minha ajuda. Serve para eu dar uma palestra até gratuita que eu queira fazer algum projeto comunitário, sem fins lucrativos. Mas se eu não estiver sendo remunerada por isso, eu nunca vou conseguir, né, levar esse conhecimento para outras pessoas. Então a gente tem que olhar sempre para essa parte das vendas como a coluna do nosso negócio. Então, assim, sem isso, tem esses, não sei nem se seria a coluna ou o cérebro, mas assim, sem isso, não tem negócio que exista. Né? O dinheiro é o oxigênio de qualquer empresa. Uma empresa sem caixa, sem faturamento, vai falir, né? Deixa de existir. E é o que que a gente vai fazer? Vai procurar outra coisa para trabalhar, vai arrumar um emprego em alguma empresa, ou vai vender alguma coisa, um produto físico, que é muito mais fácil de gerar desejo do que uma mentoria. Então, assim, a gente tem que colocar que vendas é necessário. E eu preciso ter um processo de vendas para atrair pessoas qualificadas para o meu perfil, fazer uma oferta para elas, atrair, qualificar as pessoas e fazer uma oferta para elas. Porque se eu não oferecer, como que a pessoa vai saber que eu estou vendendo? Então a gente tem que ter esse processo aqui muito bem definido. Como que eu faço para a pessoa chegar até mim?
Como que eu sei se aquela pessoa é ou não é o meu cliente? E depois vou fazer uma oferta para ela entender aqui se ela vai ou não comprar. Dentro desse processo de atrair o cliente para o perfil, qualificar e fazer uma oferta, é muito importante que a gente tenha métricas. Então, por exemplo, eu vou atrair as pessoas para o meu perfil através de um Reels. Então, eu fiz um Reels ali no orgânico mesmo. Quantas pessoas chegaram no meu perfil? Se vocês fizeram dois, três, cinco conteúdos e ninguém chegou, significa que isso aqui não é eficiente para o seu processo de venda. E eu gosto de falar aqui para as minhas mentoradas o seguinte: tudo o que não contribuir para o processo de vendas do nosso negócio deve ser eliminado ou deixado em segundo plano. Tá? Então, se produzir conteúdo todo dia não me faz vender, o que que eu tenho que fazer para vender? E aí tem várias formas. Você pode fazer uma prospecção no um a um com as pessoas dentro do Instagram, fora do Instagram, em comunidades que vocês participam. Pode fazer um anúncio, pode pegar um desses conteúdos que ninguém viu e turbinar. Mas o importante é clareza. Isso aqui serve para atrair a pessoa para o meu perfil. Depois eu preciso saber, essa pessoa é o meu cliente ou não é? Se ela não é, por que que eu estou atraindo a pessoa errada? Será que o que eu falei aqui não gerava interesse, não era claro? Então, por exemplo, fiz um Reels de dancinha, aí chegou um monte de gente no meu perfil que não tem nada a ver com o meu cliente ideal. Claramente aquelas pessoas chegaram ali por razões que não era comprar o seu produto. Então, assim, mesmo que isso aqui atraiu pessoas, não foram as pessoas certas. Então, eu tenho que revisar minha comunicação, o meu posicionamento no sentido de estou passando uma comunicação intencional para as vendas, para conscientizar essa pessoa da minha oferta, do meu conhecimento. E aí, por fim, né, a gente tem que promover ações para que as pessoas façam levantadas de mão e falem: Fulana, como que funciona o seu programa? Como que é a sua mentoria? Como é seu curso? Como que é o seu trabalho? Então, assim, eu tenho que provocar isso aqui. Como que eu faço essas provocações? Através de abordagens no um a um, através de sequência de stories. Posso convidar as pessoas para conversar comigo no um a um, fazer uma reunião, uma mentoria secreta, como essa aqui que eu estou fazendo com vocês, para vocês me conhecerem mais, conhecerem sobre o meu trabalho. Mas a gente tem que saber, né, qual é a meta que eu tenho, quantas vendas eu vou ter que fazer para atingir essa meta. Então, por exemplo, se eu tenho um produto de R$ 3.000, para atingir 30 mil, eu tenho que fazer 10 vendas. Se eu tenho um produto de R$ 6.000, 5 vendas, eu atinjo 30 mil. Se eu tenho um produto de R$ 10.000, três vendas, eu atinjo 30 mil. Então, quando eu tenho essa clareza, eu começo a desenhar quais são as ações que eu vou fazer para que as pessoas, para que eu realize essas vendas. Então, imagina, a primeira semana eu vou fazer sequências de stories, primeira semana de janeiro. E aí eu não fiz nenhuma venda. Posso fazer na segunda semana? Você pode até repetir, mas a gente não vai ficar dependendo disso. Eu tenho que trazer algo a mais para eu compensar aquela venda que eu não fiz na primeira semana. Segunda semana de janeiro, né? Fiz as sequências de stories novamente, não apareceu ninguém aqui interessado, mas eu turbinei um conteúdo chamando as pessoas para uma reunião comigo. E vieram 5 pessoas. Legal, isso aqui funcionou. Dessas 5 pessoas, para quantas eu vendi? Vendi para uma. Tá, eu preciso fazer 10 vendas. Então, se a cada 5 eu vendo para uma, eu preciso de 50 pessoas chegando aqui. Faz sentido para vocês tudo isso que eu trouxe para vocês aqui? Aí, gente, seguinte, dentro aqui dos processos que eu trabalho, eu gosto de falar que existem vários funis de venda simples, tá? A gente trabalha desde ações para trazer as pessoas para os nossos stories de maneira intencional, pessoas para conversarem com a gente no um a um, pessoas para conversarem com a gente. Esse um a um não precisa ter necessariamente uma call no Zoom. Pode ser no direct do Instagram,
pode ser no WhatsApp e pode ser também no 1 a 1. Tudo isso aqui você vai determinar de acordo com suas metas de vendas e com o preço do seu produto. Por exemplo, eu falo que se eu tenho um produto de 10 mil reais, dificilmente eu vou fazer uma venda com uma sequência de stories. A pessoa, ela não vai passar o cartão de crédito sem nunca ter conversado com você. Então, assim, para uma venda mais cara, a gente valoriza muito as calls de vendas. Agora, se você tem um produto de 1.500 reais, igual a Ari falou, de 2 mil reais, de 1.000 reais também, igual o grupo, né, que a Fran está fazendo, a gente consegue fazer processos mais automáticos de vendas que não dependam disso aqui. Então, por exemplo, um dos funis que eu trabalho por aqui também, eu falo que é do mini treinamento. Como que funciona esse mini treinamento? Só para exemplificar para vocês o que é um funil de vídeo. Eu faço um anúncio. Nesse anúncio, eu chamo a pessoa para. Esse anúncio pode ser até um post patrocinado do Instagram, tá? Mas eu pago para o Instagram distribuir para um número maior de pessoas. Desse anúncio aqui, eu levo a pessoa para um vídeo, né? Então, o anúncio eu estou oferecendo um mini treinamento. Então, a pessoa sinalizou que ela quer, ela vai assistir um mini treinamento que ela vai receber, pode ser pelo direct, pode ser no WhatsApp, pode ser numa página, se vocês tiverem. E nesse mini treinamento, você vai ter um botão para a pessoa aplicar para falar com você ou para sua mentoria. Então, nesse mini treinamento, vai depender muito do preço do seu produto, da entrega. Você já pode no final falar: ó, se você quer a minha ajuda para implementar, né, o branding, para melhorar, por exemplo, para ser uma marca memorável na sua audiência. Quer a minha ajuda para ser uma marca memorável na sua audiência, usando o poder dos arquétipos, eu posso te ajudar. A minha mentoria é R$ 1.500. As vagas são restritas, né? São limitadas, mas se você está vendo esse vídeo agora, eu tenho vagas. Então, aplica aqui no botão que eu vou chamar você para a gente conversar. Ou você pode não falar o preço e chamar a pessoa para conversar, tá? Eu uso, esse aqui é um dos processos que eu utilizo e ensino por aqui, só que eu não costumo falar o preço, porque como eu tenho uma esteira de produtos com vários produtos, eu gosto de avaliar o momento da pessoa para direcionar ela para aquela solução que mais vai gerar resultado no momento em que ela está. Mas assim, se você tem um produto único de R$ 1.500, você pode fazer isso aqui. A pessoa chegou no botão, aplicou no botão, você chama ela no WhatsApp e faz o fechamento. Não precisa fazer call de vendas, mas isso é um funil. E por que que a gente chama isso aqui de funil, né? Só para finalizar aqui antes de abrir para vocês tirarem dúvidas. Porque tem muito mais gente que vai ver o anúncio do que gente que vai clicar. Depois das pessoas que clicaram no anúncio, nem todas vão assistir o mini treinamento. Aí algumas vão assistir um pedaço, outras vão assistir ele inteiro. Depois que assistiu esse treinamento, algumas vão aplicar para a mentoria e algumas não. E aí, dessas que aplicaram, você vai ver que algumas não têm nada a ver com a sua persona. Então, você nem vai chamar no WhatsApp para o fechamento. Então, no final das contas, qual que é o segredo desse funil? É eu ter volume de pessoas vendo o meu anúncio. E quanto mais gente vai ver aqui, mais pessoas vão chegar aqui. Por isso que a gente fala que é um funil. Faz sentido para vocês? Gente, eu não sei por quê, não sei se vocês estão me vendo, mas eu mesmo não estou me vendo há um tempão. Eu sumi aqui na tela. Mas assim, queria trazer aqui para vocês é, duas oportunidades. Primeiro, se vocês tiverem alguma dúvida específica do momento de negócio de vocês, com relação a esses processos que eu falei aqui, né? Então, assim, hoje eu tenho mentoradas, por exemplo, tenho a Amanda, que ela fatura uma média de 10, 12 mil reais por semana. O que que ela faz aqui? A gente ajustou a esteira de produtos dela. Então, hoje, o produto principal dela é 4 mil reais. E aí ela tem um produto de 2.500 reais, tem um produto até de R$ 1.000, que é um produto gravado, que ela não dá acesso a ela. Então, assim,
Ela faz 2 vendas na semana, ela já fez 8 mil. 3 vendas, 12 mil. Aí, se ela fizer algum downsell, fica nessa média, né? De 10, 12 mil. O que que ela faz aqui? Ela sabe exatamente o número de pessoas que ela precisa trazer para. Ela executa o funil das calls de vendas, mas ela sabe exatamente quantas pessoas ela tem que conversar por semana para fazer 3 vendas. E ela coloca a rotina dela para conversar com essas pessoas. Então, assim, acaba se tornando um processo leve, porque para fazer 3 vendas de 4 mil reais, ela tem que falar ali com umas 10 pessoas, mais ou menos. 10 pessoas, se eu fizer uma reunião com a pessoa de 1 hora, eu consigo fazer 2 meios períodos durante a semana, né? Ou posso fazer até reunião de 30 minutos, que é o que a gente faz geralmente por aqui. Então, assim, com isso, ela consegue toda semana ter ali 10 mil de faturamento, sem atrapalhar a rotina dela com os filhos, né? Sem se sacrificar, trabalhando muitas horas. Mas a gente fez o ajuste nessa esteira para ela focar sempre na venda do produto principal dela. E aí a gente fez também a entrega da mentoria cíclica. Então, eu queria trazer a oportunidade aqui para vocês tirarem dúvidas, caso tenha ficado alguma dúvida, para eu dar esse direcionamento. Inclusive, se vocês quiserem abrir a câmera de vocês, podem ficar à vontade, que agora é a hora de vocês. E aí, a segunda oportunidade que eu quero trazer aqui para vocês é com relação à minha mentoria, tá? Então, hoje eu tenho a mentoria avançada, onde eu dou direcionamento em todas as etapas que eu comentei aqui com vocês, desse posicionamento, da criação da esteira de produtos, né? A gente cria juntas os conteúdos que vão para o feed, que são os conteúdos intencionais para vendas, e aí os funis de venda simples. E hoje eu tenho a mentoria anual, onde a gente trabalha esses processos. Dentro dessa mentoria anual, a gente trabalha também questões de mentalidade, então de desbloqueio de crenças, de mentalidade, high ticket, e isso tudo com parceiras minhas que trabalham aqui, que estão dentro da nossa mentoria ou que estão em masterminds que eu participo, tudo isso para levar vocês para outro nível de faturamento. E o valor dessa mentoria hoje é 18 mil reais, tá? Para vocês romperem a barreira de faturamento de vocês, para começarem, pessoas chegarem até vocês e pagarem mais caro, e eu falo isso por experiência própria, o primeiro passo é vocês investirem no negócio de vocês. E aí, assim, esse valor anual de 18 mil reais, ele pode ser parcelado, ele pode ser facilitado de inúmeras formas. Mas, o que que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou deixar para vocês, depois que a gente finalizar aqui, eu vou trazer para quem está aqui comigo. Aliás, eu até vou colocar aqui no grupo o link no chat para vocês aplicarem. Mesmo que vocês falem, Camila, eu amei, mas meu, não tenho como pagar isso, é um valor fora da minha realidade, mas é o que eu preciso aqui para alavancar meu negócio, para sair do nível de faturamento que eu tenho hoje. Então, deixa eu só mudar aqui que eu quero pegar o link para vocês. Eu vou deixar o link, vocês podem aplicar, a gente vai conversar depois aqui, se fizer sentido. Se não fizer sentido também, eu tenho outros produtos que de repente vocês já querem se colocar em movimento. Não, já quero me colocar em movimento, início de 2024, ter um movimento assertivo, saber o que eu vou fazer, né? Não posso investir, sei lá, tudo isso agora, mas não quero mais errar, por tempo e dinheiro em coisas que não me trazem retorno financeiro. Aí a gente vai entender o momento de vocês. Mas eu quero deixar a oportunidade para vocês aplicarem para a mentoria. Eu vou olhar o momento de vocês. E assim, gente, eu gosto de ser muito, muito clara com vocês aqui. Eu já fui a pessoa que já fiz investimentos e não tive resultado. Então, o meu comprometimento com cada uma das minhas mentoradas é trazer o retorno o quanto antes. Por isso, se eu olhar para o seu negócio e falar, você não está nesse momento ainda de ter esse faturamento, mas você já consegue faturar 10, 20 mil para ter um caixa para reinvestir no seu negócio, eu vou te propor um outro programa, tá? Mas assim, ó, não deixem de aplicar, porque com a experiência que eu tenho aqui, eu consigo ver se vocês estão prontos no sentido de mentalidade, porque às vezes é a decisão que vai fazer a gente romper essa barreira
e alcançar os próximos níveis de faturamento. É, deixa eu só compartilhar com vocês aqui, e aí se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar. Se quiser também abrir a câmera, a Fran, que abriu a câmera, pode abrir aí, Fran, fazer qualquer pergunta que você tiver, a gente já vê. Gente, estou só pegando o link aqui, olha só que pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Então, assim, ó, aqui, para quem está comigo ao vivo, eu vou liberar esse link para vocês aplicarem, tá? E aí, depois, se fizer sentido também para vocês, a gente pode marcar uma call no 1 a 1 para eu identificar o momento de vocês e a gente conversar sobre próximos passos para vocês darem aí dentro do negócio de vocês. Gente, eu tô com tanta coisa aqui, nossa. Não repara não, tá, gente? Primeira semana do ano eu já tô trabalhando, mas ainda tô meio atrapalhadinha, assim. Sumiu meu link. Achei. Então, ó, esse é o link. Link para vocês aplicarem. Aí eu vou entender o momento de negócio de vocês, vocês deixam o contato de vocês. Se fizer sentido, a gente marca até uma call, tá bom? E, bom, não recebi nenhuma dúvida aqui no chat ainda. Caso. Ah, a Fran falou que precisa atender os filhos aqui, não ouviu sobre a mentoria. Fran, a mentoria hoje eu tenho vários modelos, tá? Eu trouxe aqui a oportunidade da mentoria avançada. Então, a minha mentoria avançada anual, a gente, como que ela funciona? A gente tem 3 encontros individuais, onde nós trabalhamos todos aqueles pilares: posicionamento, construção da esteira de infoprodutos, né? Construção dos seus conteúdos intencionais para vendas e os funis de vendas. Dentro dos funis de vendas, a gente trabalha inclusive a parte da gente adaptar as copies para abordar o cliente, para mostrar para ele como que a nossa solução pode ajudá-lo. Então, como que eu sou intencional no meu posicionamento para as pessoas me verem como uma autoridade. Então, a gente trabalha isso juntas no individual. Fora isso, a gente tem o diário de bordo, onde eu acompanho diariamente a execução das mentoradas. E temos os encontros semanais, toda segunda-feira, às 10 da manhã. Quem não pode participar, esse encontro ele fica gravado. Então, a gente tem uma área de membros, onde hoje tem lá os encontros gravados e algumas aulas a mais, que eu vejo que às vezes ajudam as meninas a destravar. E hoje o valor da mentoria avançada é R$ 18.000. E aí a gente tem várias formas de pagamento, consigo facilitar aqui. Mas o convite que eu fiz para vocês aqui, especialmente, é para vocês aplicarem, porque eu tenho outras soluções dentro da minha esteira de produto. Então, assim, eu vejo pela conversa que nós tivemos aqui, as meninas que falaram, a Thaís saiu, depois eu até vou entrar em contato com ela, né? A Cris, a Letícia, a Fran, a Ari. Eu vejo que vocês facilmente conseguem se posicionar como mentoras high ticket. Por quê? Como que a gente avalia isso? Uma mentora high ticket é aquela pessoa que vive um propósito mesmo, que está pronta para transbordar na vida do outro. E aí, eu não sei se vocês notaram aqui, a minha comunicação ela é muito voltada para mulheres. Por quê? Porque eu sei que nós, mulheres, nós temos muitas crenças limitantes. A gente se culpa, a gente se cobra, a gente se compara. E aí eu trago, né, essa comunicação para as mulheres, especialmente, porque nós muitas vezes não cobramos a altura de todo o investimento que a gente fez na nossa vida, de conhecimento, de experiência, de jornada, né? E eu falo assim, ó, só da gente gerenciar casa, filho e trabalho, gente, a gente já está em outro nível. O William que me desculpe aí, o William ainda, o bebê dele vai nascer, daqui a pouco ele vai entender isso, mas ó, é muitos pratos que a gente tem que equilibrar. E a gente não valoriza a nossa jornada. E muitas vezes a gente não precifica a altura. Ah, o William dando risada. E as pessoas acabam indo para outros programas e se sentem frustradas, né? Então eu falo assim, um negócio de high ticket é aquele negócio que eu estou comprometida com a transformação das minhas alunas e mentoradas num nível de comprometimento que é assim, eu viro sócia das minhas mentoradas. Assim, o resultado delas é o meu resultado.
Então, assim, eu trago toda essa mentalidade. E aí tem, claro, as formas de pagamento que a gente vai analisar depois que vocês aplicarem aí, né? E o momento também de negócio de vocês. Mas assim, apliquem, porque aí a gente conversa no um a um, vê se faz sentido. Se não fizer nesse momento, tem outros programas aqui que vocês já conseguem se colocar em movimento. E já começar o ano, principalmente isso, gente, que mudou meu ano de 2023. Clareza para colocar os 20% de esforço no que gera 80% do meu resultado. Eu até vou, em breve, levar um puxão de orelha aí do William, que ele trabalha comigo na parte de estratégia aqui, que eu não estou fazendo as minhas produções de conteúdo, mas é porque eu falo assim, tudo aquilo que não contribui para as minhas vendas, eu elimino ou deixo em segundo plano. O conteúdo, ele contribui muito, mas ele não é o principal pilar. E às vezes eu nem posto conteúdo, não faço live, por quê? Porque aí acontece aquilo que a Ari falou. Ela faz live toda hora no YouTube e a pessoa não compra dela. Por quê? Porque às vezes ela não está nem falando com o público certo, ou falta algum pequeno ajuste no posicionamento dela para a pessoa olhar e falar assim, nossa, a Ari mudou, hein? E aí, gente, até trazendo uma visão que eu conversei ontem com uma mentorada minha. A hora da mudança é agora, né? Eu fiz um post essa semana que eu falei assim, carta aberta 2024. A hora, às vezes, da gente se posicionar, aproveitar essa renovação de ciclo para falar, gente, eu sou uma nova pessoa esse ano, tá? Me respeita. Mas é isso, ó, não deixem de aplicar e nós vamos avaliar juntas o momento de vocês, tá bom? Como eu não recebi aqui nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui nessa primeira semana do ano. Vamos com tudo. Que 2024 seja um ano próspero, abundante, né? Que a gente tenha decisões assertivas para mudar aí a realidade da nossa família, do nosso negócio e impactar o máximo de pessoas possíveis com o nosso conhecimento. Obrigada, gente. Até mais.